Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados ao quê, irmãos? Vamos no 3, liberdade no 3, 1, 2, 3. Liberdade. Vamos de novo, 1, 2, 3. Liberdade. Fomos chamados à liberdade. Por quê? Porque a circuncisão me amarrava à lei. Consequentemente, eu estava debaixo desse paidagogos. Eu estava retornando para as configurações iniciais da minha vida, para a minha vida juvenil. Paulo está dizendo assim, olha, a proposta de Cristo para esta igreja não são as amarras de uma lei que você não pode cumprir. A proposta de Cristo é a liberdade. Agora, o grande problema é que a igreja tem que ter maturidade espiritual para não fazer da liberdade libertinagem, que é o que está acontecendo hoje na igreja. Nós estamos abusando da graça de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil e tão complexo que os pastores, eles se transformaram em coaches. Hoje uma palestra ou uma pregação é um termo muito grosso. Não, pregação é uma coisa muito vulgar, é palestra, é mentoria. Então, venha participar de uma mentoria, de uma palestra. O negócio é diferente, né? Às vezes eu ponho uma mensagem aí no corte, aí sempre tem uma irmãzinha, né? Uma donzela, uma manceba na internet. Nossa, esse pastor é tão nervoso. Porque não tem mais a pessoa não suporta uma mensagem de João Batista. A pessoa não consegue mais escutar uma mensagem que contundente ao pecado. Aí Paulo está dizendo assim, olha, Jesus chamou vocês para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Por que ele está falando isso? Por que um médico prescreve uma receita? Porque o corpo está doente. Se o corpo não está adoecido, o médico não prescreve a receita. Por que Paulo está falando isso? Porque tinha gente dentro dessas igrejas, assim como tinha na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 5, versículos 6 e 7, haviam pessoas abusando da graça de Deus, fazendo da liberdade o uso de libertinagem. Paulo está dizendo, tem gente aí na igreja que está fazendo da liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque a lei, ela amarra o indivíduo em regras, e são muitas. A liberdade não. Então, vamos caminhar aqui para você ver na leitura, ó. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Duas verdades. A liberdade cristã não é uma licença para a prática de pecado. Irmãos, olha aqui para mim. O pecado, ele é a soma total das forças que fazem com que a nossa personalidade seja distorcida. No hebraico, o pecado é quebra da lei, quebra do mandamento. No grego, Paulo, não só Paulo, mas os autores helênicos, eles emprestaram a palavra erro do alvo para se referir a um golpeador, um lançador de dardo ou de flechas, que errava o seu alvo. Então, quando errava-se o alvo, por isso que pecado no grego é erro do alvo. Então, todas as vezes que você erra o alvo da palavra que você deve proferir, do comportamento que você deveria exercer, da vestidura que você deveria estar vestindo, você está cometendo um erro de alvo, e erro de alvo é pecado. Então, tudo aquilo que distorce, que denigre, que macula, que mancha, é pecado. A santidade é uma via de mão única. Quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais distante de Deus. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pastor, eu quero ficar mais próximo de Deus. Não precisa procurar Deus. Não precisa. Afasta do pecado, que Deus vai te encontrar. Vocês estão ouvindo? Diga glória a Deus. Não precisa. Eu quero, pastor, encontrar o caminho da vida, da piedade cristã. Eu não sei como que eu faço para encontrar Deus. Fuja do pecado. Por isso que John Wesley diz, Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, e eu balançarei o mundo. Você não precisa procurar Deus, afasta o pecado. Porque quem afasta do pecado, consequentemente, numa via de mão única, ele se aproxima de Deus. E quem se aproxima do pecado, consequentemente, na mesma via, ele se distancia de Deus. Então não tente buscar aquilo que você não sabe, porque Deus é um ente abstrato. Afaste do pecado, que você consequentemente vai se aproximar de Deus. Então a liberdade cristã não é uma licença para pecar.